Olá, eu sou Lorena. Fala, gente boa, sou Rafael. A gente veio falar em mais esse vídeo do Passos Entre Linhas, seja bem-vinda, bem-vindo se você está chegando por aqui agora, sobre dicas para você que quer fazer mestrado e ou doutorado acadêmicos. Hoje a gente veio responder uma dúvida especificamente da Priscila Novaes, que mandou mensagem pra gente falar um pouco mais sobre prova e projeto de pesquisa para seleção. Então, de início eu quero dizer que eu estou falando aqui no lugar de uma pessoa que é formada em letras e que faz o doutorado em língua e cultura na Universidade Federal da Bahia. E da mesma forma, eu também sou da Universidade Federal da Bahia e estarei falando na perspectiva de um estudante de contabilidade. Então, se você estuda em outras áreas, é importante, muito importante, que você leia o edital do programa que você quer pleitear a vaga. Essas dicas podem te ajudar, mas a gente deixa, explícito aqui, que é importante que você veja como é que a universidade que você quer pleitear a vaga funciona, porque cada um, você vai ver aqui que a gente vai falar, cada programa funciona de uma forma. E aí, para poder fazer esse vídeo, eu conversei com as colegas Lívia Maria, que é também escritora, e hoje em dia está fazendo doutorado na UFBA em Literatura e Cultura, e com a Ana Rita, que está fazendo atualmente o mestrado em Língua e Cultura lá na UFBA. Então, eu e Lívia nos formamos na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Pra gente foi mais difícil ter contato com os professores da UFBA, porque a gente veio completamente sem conhecer ninguém de lá de dentro da UFBA de letras. Então, a primeira dica é, como a gente falou no vídeo anterior, é importante, se você puder, fazer uma disciplina como aluno especial, se você não é da universidade, porque assim você já conhece os professores e tal. Mas mesmo se você não puder fazer a disciplina como aluno especial, é importante que você vá lá no programa, no site, e veja a lista de professores disponíveis para orientação. Porque aí lá tem um pouco sobre eles, no currículo Lattes. Você pode clicar lá no link e vai ser direcionada para conhecer o currículo do escritor, do professor. E aí lá também tem um e-mail, você pode mandar, não tenha vergonha de mandar e-mail. Professor, olha só, eu tenho interesse em fazer a seleção, queria saber se você pode me orientar, minha ideia de projeto é essa e aquela, mas eu estou aberta a possíveis mudanças ou a me adequar ao que você está estudando atualmente. É importante que você deixe nesse e-mail bem explicitado que você está disponível para possíveis mudanças. É isso, então, ficar de olho no site do programa, se possível, entrar em contato com os professores que te interessem e ler todo o edital. Super importante ler todo o edital, porque no edital tem todas as informações. Inclusive, em letras, é no edital que tem a relação do que eles exigem para o pré-projeto. Porque antes de entrar, a gente já falou no outro vídeo, se você não assistiu, o link tá na descrição. A gente em letras faz o pré-projeto ou anteprojeto antes de ser aprovado. É uma das etapas de seleção. Então, tudo que você precisa fazer para construir esse projeto tá lá no edital. E aí tem o que você deve colocar, como você vai delimitar seu projeto. Foi uma das coisas que Priscila perguntou, seu objeto de pesquisa, Eu, no mestrado, delimitei meu objeto de pesquisa a partir do que a professora que eu tinha entrado em contato falou. Ela disse que estava trabalhando com tais assuntos. Eu escolhi, dentre os assuntos que ela estava trabalhando, um que me interessou, conversei com ela, ela disse que ok, que se eu passasse na seleção ela aceitaria me orientar. E aí eu criei todo o meu projeto em cima desse objeto de pesquisa. O pré-projeto muda sempre depois que você entra. Por exemplo, agora no doutorado mesmo, eu entrei e passei na seleção com um projeto para estudar a variação tu e você em Amargosa, continuando a minha pesquisa do mestrado. Se você quiser ter acesso à minha dissertação, é só falar comigo, que é sobre isso, a variação pronominal, tu e você em Amargosa. E depois que eu passei, eu mudei de orientadora e hoje em dia eu estudo fonética.
a variação do sim em coda silábica na Bahia. E outra coisa importante que eu esqueci de falar, porque em letras, para você entrar, você precisa sugerir um professor. Mas não quer dizer que você vai ficar com esse professor depois que você passar. Eu sugeri uma professora e quando eu passei, eu fui remanejada para uma outra. E atualmente eu estou estudando outra coisa, meu pré-projeto mudou completamente. Então também não fique desesperada de, ai meu Deus, eu preciso escolher um objeto de pesquisa incrível e passar com esse objeto de pesquisa e manter para a vida toda, porque podem acontecer coisas que façam você mudar. E aproveitando esse link que Lori falou, é importante você prestar atenção na estrutura e no conteúdo. O que talvez seja natural na área de Lori é a questão de você já estar acostumado e familiarizado com a estrutura e a escrita acadêmica. É muito comum na minha área você ter outras estruturas, por exemplo, como textos técnicos, e que acaba sendo internalizada pelas pessoas da minha área, principalmente pessoal da área de contabilidade, direito e administração, economia. São áreas que demandam um pouco de textos técnicos específicos da área, e isso acaba internalizando na nossa área. Então é um pouco diferente da natureza do texto acadêmico, por exemplo, artigos, TCCs, dissertações, enfim, teses, e geralmente os editais vão estar lá bem explicitado qual é o formato que você deve escrever, qual é a linha cronológica, ou de repente, se tiver, com a estrutura bem certinha do texto. E é muito interessante estar atento a essa estrutura, até porque o olho de quem está avaliando o texto já está viciado também no texto acadêmico. Então, se tiver algo estranho ao olhar do professor ou da professora, provavelmente vai ser um texto descartado. Por mais que tenha uma boa qualidade em termos de conteúdo, se a estrutura estiver estranha, já é um fator a ser eliminado. Diferente da área de Lori, na contabilidade, pelo menos na UFBA, não é exigido o anteprojeto. A justificativa que o colegiado da pós-graduação dá é de que geralmente é natural haver uma alteração durante o mestrado ou doutorado. Então, pelo menos na UFBA, não é exigido esse anteprojeto. Você vai selecionar o seu orientador se houver disponibilidade, até porque a intenção é distribuir de maneira igual, né, os orientandos para todos os professores, para que não sobrecarregue um professor ou outra professora. Em termos de cronologia, lá na pós-graduação em contabilidade, geralmente você já está planejando e executando ao mesmo tempo a sua dissertação. Aqui na UFBA só há o mestrado, então pelo fato de só haver 2 anos, você já vai estar planejando e executando a sua dissertação. Pri também perguntou sobre as provas, né? Como funcionam as provas específicas. E eu conversando com a Lívia Maria, né? A gente chegou à conclusão de que se você realmente está entrando na pós-graduação na UFBA e veio de fora, se você não fez a graduação na Federal, é mais complicado também porque ninguém fala sobre como é que funcionam as provas. A informação fica presa. Né? Sim, então aproveite, porque agora você vai saber. Então, a prova específica lá na UFBA acontece da seguinte forma. São duas questões abertas, então prepara a mãozinha, porque você vai escrever bastante. E aí, uma questão é específica, ou seja, tem aquela questão da sua área. Eu estudo variação linguística, então minha área é de variação e mudança e tal. Tem lá no edital também as áreas. E aí, para minha área, tem uma pergunta específica e eu tenho como obrigatoriedade responder aquela questão. E aí, depois dessas perguntas, dessas questões específicas, tem várias questões optativas. Na verdade, é optativa porque você vai escolher dentre todas uma que você vai querer responder, mas é obrigatório que você responda. E aí, como é que acontece isso das perguntas, né? Das respostas, de como você vai produzir a resposta. No edital, já tem os textos que vão cair, tanto na UFBA quanto na UNEB. Já são dados os textos que vão cair, possivelmente, na prova. E aí, eu sei que na UNEB são mais artigos que são selecionados, eles já selecionam os capítulos específicos do livro. Na UFBA, pelo menos quando eu fiz, tinha livros inteiros, então eu tive que ler livros inteiros e fichar. Aí quando eu estou estudando, eu leio e faço fichamento, faço resumo, isso me ajuda muito a fixar as informações. E essa rotina, desculpa, Lori. Pode falar. E essa rotina de fichar, de resumir, de resenhar é uma rotina natural, provavelmente, pelo menos para as áreas de humanas e sociais. Então é uma rotina comum. E aí,
Como é que eu faço, né? Eu fiz algumas notas aqui pra não esquecer. Seja objetiva, acima de tudo. Seja objetiva, não inventa de florear, de querer, eu quero escrever para mostrar que eu sei várias coisas. Se a questão está pedindo para você escrever sobre determinado assunto, possa ser que você saiba outro assunto muito bem e queira meter no meio, não faça isso, porque vai acabar com sua resposta. Porque eles querem, imagina, eles corrigem muitas provas. E aí você fica floreando, já vai baixar sua nota. Então, seja objetiva. Primeiro, na hora de responder, eu pego um cantinho da folha de rascunho e anoto tudo que me vem à memória. Tudo que eu estudei. Se eu lembrar nome de autor, data, citação, eu anoto tudo no cantinho. E anoto também um roteirozinho do que eu quero responder. O que é que eu penso colocar no início, no meio e no final. Então, o texto tem que ter início, meio e conclusão. E aí eu faço esse fichamentozinho porque me ajuda. Na hora que eu estou escrevendo, eu olho assim, falta escrever o quê? Aí vou lá, o que é que eu posso colocar aqui? Aí vou lá no meu fichamentozinho, na minha relaçãozinha, e isso me ajuda muito na hora de escrever. E é isso. Tudo que você colocar de citação, não é obrigatório que você faça citação, também não fique desesperada. Mas se você colocar citação, é importante que você faça relação com a sua discussão. Não jogar a citação só para dizer que, eu lembrei aqui, viu, que fulano diz tal coisa. Se você não souber como encaixar essa citação, nem use. É bom que o que você escreva, tudo esteja conversando entre si, porque isso mostra a coesão, né? A coerência ali no texto. É importante. Até porque o fulano que você põe no texto pode, de repente, estar corrigindo a sua própria prova. Verdade. Verdade. E ainda sobre prova, em relação à prova de língua estrangeira, também a dica que eu dou é seja objetivo. Porque o maior objetivo das provas de língua estrangeira é saber se você sabe ser objetiva e se você tem a capacidade de síntese. Então, tanto que eles dão uma quantidade de linhas para você escrever. É importante que você não passe dessas linhas e que seja bem objetiva no que você quer falar, né? Bom, e a natureza das provas que acontecem em contabilidade, primeiro, era comum nas edições, nos anos anteriores, o teste ANPAD ocorrer em 3 edições durante os anos. Mas, por exemplo, nesse ano de 2020, já estavam programados, se tudo ocorresse normalmente, 4 edições. Durante os meses de março, julho, setembro e novembro. Provavelmente é um cronograma que vai ser seguido daqui para frente por conta das demandas dos programas de pós-graduação pelo Brasil todo. Até porque o teste ANPAD, como eu falei anteriormente, serve tanto para economia, contabilidade, administração. É uma prova genérica para essas áreas e que após, dependendo do edital que você vai participar e da nota mínima que é cobrado por edital, você vai para uma prova específica, no caso de contabilidade na UFBA. E a prova específica na UFBA também é uma prova com questões, a maioria das questões fechadas, salvo engano, a partir desse ano só teve vai passar a ter uma questão aberta. São 30 questões fechadas, separadas aí em 2 grandes áreas, que é contabilidade societária e contabilidade gerencial, mais uma questão aberta que pode englobar todos os assuntos possíveis que é passado durante a graduação em contabilidade. Então é isso. Fica a dica, dependendo do seu cronograma, da forma como você se organiza e do período que há entre o teste ANPAD e a prova específica. Por exemplo, no meu caso, eu tive um tempo muito curto por eu estar no último semestre e precisava fazer a última edição do ano em que participei, que foi o ano de 2018. Eu precisei fazer o teste ANPAD em setembro e a prova específica em novembro ou dezembro, salvo engano. Então, um período de espaço muito curto para muitos conteúdos serem estudados e que exigiu um pouquinho de concentração para, por exemplo, no meu caso, para o teste ANPAD, que eu tinha uma deficiência em algumas questões, e eu acabei me dedicando mais ao teste ANPAD. E a prova específica eu dediquei um tempo menor, por já estar na graduação, por ainda estar na graduação, então foquei no teste ANPAD. E foi isso que me possibilitou estar entrando no programa de pós-graduação. E para finalizar o vídeo, eu vou dar uma dica em relação a você que quer pleitear a bolsa. Aí, para isso, eu conversei bastante com a Ana Rita, que passou no mestrado depois de mim. Quando eu passei no doutorado em 2018, eu fiz a prova em 2017, mas a seleção só terminou no início de 2018.
A avaliação ainda era feita por nota nas provas. Então, quem conseguia as bolsas era quem tinha as melhores notas e ficava nas melhores colocações dentro da lista geral e das listas em cada área de pesquisa. Hoje em dia, as bolsas são distribuídas a partir de 2 critérios principais. Que se você for cotista, então caso você seja cotista, você tem que passar por uma avaliação presencial, né, para poder comprovar, e aí você ganha uma pontuação a mais nessa seleção, né, na lista, e também você tem que comprovar que tem vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, que sua família tem baixa renda, né? E aí a Ana me falou que se você for aluno da UFBA, você tem que ter o cadastro atualizado na PROAI. E caso você não seja estudante da UFBA, você tem que ter cadastro atualizado no Cadastro Único do Governo Federal. E quando saem os editais de bolsa, o intervalo para você conseguir entregar a documentação e terminar a data de inscrição é bem curto. Então é importante que se você for fazer a seleção, você já deixe tudo isso pré-pronto. Ou pronto. E aí lá, aqui na Bahia, você pode ser bolsista ou pela CAPES ou pela FAPESB. A FAPESB é uma instituição do governo e a CAPES é federal. A seleção lá em letras a gente estava conversando, a seleção lá em letras é o que surgir a bolsa, e o programa, o programa encaixa você. Não tem uma seleção específica para cada. Tem uma seleção assim, tipo, se abrir seleção para CAPES, a CAPES tem uma documentação específica que eles pedem. Se abrir para a FAPESB, eles têm uma documentação. Eles têm uma documentação específica que eles pedem. E aí é toda aquela burocracia, não sei o quê. Mas a seleção interna, tipo, tem a seleção interna. E aí os bolsistas que forem os estudantes que forem aprovados, eles pegam e lançam pra, tipo, eu fui aprovada pela seleção interna. Aí eles fizeram, pronto, agora você tem que entregar essa documentação na FAPESB. E aí se a FAPESB aprovasse, graças a Deus aprovou, eu tava dentro. Entendeu? Tem isso também. Isso. É isso! Esperamos que você tenha gostado dessas dicas. Se você não é inscrito ou inscrito no canal ainda, se inscreve. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que prontamente nós vamos responder. É isso, compartilha aí pra galera, pra ajudar a disseminar essas informações. Até a próxima, tchau, tchau.